A Faria Lima, muita gente na Faria Lima quer, por exemplo, que a questão das terras raras, como eles são curto-prazistas, seja assim, vamos ver um marco regulatório que ajude alguém a vir aqui, botar umas minas e levar aquilo embora. É, entreguismo, né? É isso. entreguismo. É isso. O entreguismo é a coisa mais fácil do mundo. Faz preço pra Faria Lima falar que eu vou privatizar a Petrobras. Eu não quero privatizar a Petrobras. Então, eu não estou afim de fazer preço com eles a todo custo. E esse é o ponto que é central. Ninguém tem uma reforma fiscal, que isso eles amam, mais ousada do que eu. Dito isso, todo o restante, vamos sentar e conversar. Porque a gente tem que ter, aí sim, um projeto de Brasil, que acho que é uma coisa que a pergunta inicial do Serjão. Onde eu quero chegar com isso? Se eu aumentei minha capacidade de investimento, eu gerei uma segurança, uma perspectiva futura pro Brasil, e as pessoas conseguem andar na rua sem ter o celular roubado, aí eu posso começar a imaginar como resolver os assuntos. Como entrar nos grandes temas. E tem um acelerador nesse processo, que é essa questão das terras raras. Só que essa é uma discussão soberanista sobre terras raras. Porque é sobre, não como o Brasil, ou como empresários brasileiros ganham dinheiro com isso, e sim como o Brasil se reencaixa numa nova cadeia produtiva global, de maneira soberana, e aproveita que ele tem meio que, o Serjão me corrija, 20% das reservas globais desses minerais aí, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, é 24 milhões de toneladas, né? Só perde para a China, e a terceira, que é a Índia, é 6 milhões, né? Então, assim, o Brasil, ele é uma posição do Brasil, ela é violenta, e fora que tem coisas aqui que só tem no Brasil, né? Nióbio, por exemplo, é Araxá, a maior reserva Posso do fazer mundo. uma pergunta? Nióbio é uma terra rara? Ou não Cara, é? não. Ele tem um estado igual o quartzo, que tem aquele quartzo super clean que tem nos Estados Unidos. Terras raras mesmo, do ponto de vista, assim, né, químico e tal, são só aqueles 17 elementos ali, liderados pelo lantânio. Lantanídeos. São os lantanídeos de Minas, né? Durante muitos anos na geologia, a gente sempre chamou eles de lantanídeos de Minas. Porque o lantânio é o principal, e o lantânio, para quem não sabe, é um dos principais elementos hoje para fazer bateria. Entendeu? A bateria de lantânio. Aliás, depois até eu tenho que perguntar esse negócio aí, porque, por exemplo, em Minas Gerais, eu conheço pelo menos umas 50 startups, entendeu? Que já estão recebendo grana de fora para desenvolver, por exemplo, bateria de lantânio. Em Minas Gerais tem muito desenvolvimento de bateria de lantânio. A bateria. Mas a gente você tem pega o elemento igual o lítio, né? É que a minha transforma em bateria. Pergunta bem clara. Agora, para você, deixa eu fazer, não é uma sabatina, mas assim, com você, mas o processamento desse lantânio. Não, calma aí. Nós vamos chegar no processamento. Que pra mim é o grande problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Como é que eles estão numa outra etapa se eles não têm a etapa do meio? Não, aí eu vou chegar nesse negócio pra você. O que acontece é o seguinte, você perguntou do nióbio e tal. É que o que a gente fala é o seguinte, a gente chama de terras raras e minerais que são hoje fundamentais. Por exemplo, o lítio não é uma terra rara, mas ele é um mineral bom. Parte do cobalto também? Cobalto, lítio, tório, entendeu? Não é terra rara também. O próprio nióbio, entendeu? Isso aí são elementos hoje, porque são elementos que fazem parte da cadeia que a gente mais precisa hoje, que é a cadeia tecnológica, né? É o que faz chip, é o que faz condutor, supercondutor, bateria. São esses elementos, entendeu? Todos esses aí. Tem as terras raras fora todos esses outros. Então é um grupo de elementos que o Brasil tem. Aparentemente a China, ela, nos anos 80, ela entendeu que isso teria um papel central. Parece que havia só uma mina no mundo que cuidava dessa parte terras raras nos Estados Unidos, que é na Califórnia. E aí a China entendeu, ela comprou alguma empresa americana, ela levou parte da tecnologia pra lá, e você tem o Deng Xiaoping numa entrevista falando em terras raras, avisando a Arábia Saudita tem petróleo, a gente tem terras raras. E ninguém deu bola. E a China, ela fez esse planejamento de fazer a cadeia completa. E aí ela vai da mineração, do processamento, e é super... É poluição pra caramba, assim. Acho que era perto da Mongólia, me corrija. A poluição da terras raras, o grande problema dela mesmo é a poluição. Porque Porque acontece o seguinte, né? Primeiro, até explicar pra galera por que chama terras raras. Muita gente acha que esse nome é porque tem pouco. Mas não é porque tem pouco, não. Não é. Tem muito. A gente chama de terras raras porque ela é muito difícil de você tirar ela da rocha. Então, o que acontece? Como que é o ferro? O pessoal entender que é mais fácil. Você vai lá em Carajás, você pega uma pedrinha, e aquela pedrinha tem ferro no meio. Você vai lá e quebra aquilo ali e sai só com ferro. Terra rara é exatamente a mesma coisa. Só que o problema é, o processo para você tirar a terra rara da rocha, ele é muito agressivo. Então, normalmente você faz com ácidos muito ferrados. E aonde você faz isso, você polui demais. E quando você polui, são regiões assim, cara, que você não planta nada. Sabe o mata-mato que você joga na sua casa? É basicamente aquilo lá. Não nasce nada, não nasce nem mato, entendeu? Então esse é o grande problema do processamento de terras raras. A China tem uma área gigantesca lá que não mora ninguém, meu amigo, dá-lhe, entendeu? Dá-lhe esse ácido e é isso aí. Aí fica tudo lá, mas produz coisa pra caramba, né?
A China, a China, a gente não pode nem comparar ela, porque a China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. E os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver. Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão num F-35? Não é? É meia tonelada. É isso mesmo. Ou seja, o maior equipamento de ataque e defesa dos Estados Unidos, a base do sistema militar americano, que seria esse caça de quinta geração, ele é completamente dependente em tecnologia e processamento chinês. É isso. E eles não se tocaram. Como é que eles não se tocaram? Porque a gente não tá falando só do imãzinho que vai no celular. Não, mas eles se tocaram. Não. O problema é que, Mas- quando começou essa guerra tarifária aí do Trump, aí que ele se ferrou. Não, Porque mas a China falou assim, não vendo mais terra rara pra você. Ele falou, mas opa, o problema, assim, já no governo do Obama, eles já estavam falando em começar a rever isso. E aquela mina que eu tava falando na Califórnia, ela tinha quebrado. Ela tinha ido à falência, porque tinha tanta fiscalização ambiental Sim. que fecharam a mina. Aí eles começaram, acho que já na gestão do Obama, acho que isso não vai dar bom. E agora, na questão do Trump, a China, você quer brincar? Irmão, você quer brincar mesmo? É. E aí eles entraram em pânico. E aí que entra o Brasil nesse cenário? Exatamente. O Brasil entrou num jogo. Só que assim, se nós tivermos uma boa liderança, uma boa presidência, a.k.a. espero que seja eu, você consegue transformar isso numa oportunidade gigantesca. Porque tem uma coisa que eu vejo igual na questão da inteligência artificial. Uma coisa é a inteligência, sei lá, fazer um caça F-35, desenvolver ele da prancheta até a concepção final e entregar ele com uma fábrica funcional com um preço viável, vamos colocar aí. Uma coisa é fazer o cloud, é fazer o chat GPT. Tô falando de duas indústrias diferentes. O Brasil não vai ter condição de fazer isso agora e nem nos próximos 10, 20, provavelmente 30 anos. Que a gente entenda onde a gente tá. Agora, por uma questão magnífica do destino, a boa parte da base de infraestrutura que você precisa para essas duas coisas, Sim. uma de data center e a outra Tá aqui, né? para processamento arrasado, a gente consegue fazer isso aqui. Isso nos dá uma posição geopolítica poderosíssima de ser uma base de infraestrutura para eles nos encaixarem nessa cadeia e dado que eles são dependentes da gente, eles fazerem transferência de tecnologia, trazer parte da produção e aí a gente acelerar na cadeia global de produção, saindo lá de baixo, numa posição humilhante que a gente tá, pro mínimo pra meiuca. O Brasil sair nessas cadeias desculpa o termo aqui, cocô do cavalo do bandido, pra ir pra meiuca, pro meio, é um avanço civilizacional nosso sem precedentes. Sim. E essa é uma chance colossal que nós temos. Não, essa é a chance. Agora, o problema é o seguinte, né? Quem vai assumir aí, eu espero que seja você e tal, mas o lance é o seguinte, quem vai assumir, o que o Lula vai fazer até lá? Porque ele já tá entregando, ou não? Como que tá o entrega? Porque o Lula, ele vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual é? Entrega, meu amigo. Entendeu? É o entreguismo. Eu não sei em que pé que tá lá a venda da Serra Verde lá, mas parece que tá no STF ainda, né? Sim. A tem Serra Verde, tá, Serra tem- Verde, que eles foram comprar a maior mina de Sim. terra rara lá de Goiás, né? Mas eu acho que o STF barrou. Sim, tá com embargo judicial. Tá com embargo entraram ainda. com uma ação. Então, mas porque se vende. Cara, aí acabou, né? Porque aí você já entregou. Aí como que. Por exemplo, vamos supor que o Lula vai lá e entrega. Como É que eu não acho que você... isso foi uma entrega do Lula. Eu não acho que foi uma entrega específica do Lula. O Lula foi colocado. O Trump botou o Lula pra sentar numa cadeirinha. Isso ainda no ano passado, quando eles estavam discutindo Venezuela, tarifas, Magnitsky. A lei do Magnitsky. O Ali- ponto dela é esse aí, meu. Ali que começou, o Lula começou a ceder ali na questão das terras raras. É. E ali o Trump obrigou basicamente o Lula a tirar qualquer perspectiva da China a atuar nesse setor aqui. A China naturalmente viu o Brasil como um fornecedor de terra rara e ele avisava assim: deixa eu minerar aqui, Lulinha, e manda lá que eu processo lá na China. É. Porque, se eu não me engano, também me corrija, a Austrália tem mineração de terra rara, só que o processamento ela faz Sim. na China. Na China. Porque a China é o mais competitiva, as leis ambientais não existem. É a mesma Então- coisa do petróleo. Ué. É igual o petróleo pesado, que a gente pega, vende o petróleo para refinar lá fora e compra ele depois Compra refinado. Basicamente é a mesma coisa. Isso aí até que nem tem muito problema. Mas o lance tinha que ter o processamento É aqui. óbvio. Tinha que ter o processamento aqui. O meu medo qual é? Quando a gente fala de uma indústria pesadíssima que é dessa aí, nós brasileiros aqui, que vivemos aí, todos petrolão e tal, a gente sabe na mão de quais empresas que isso vai cair. Onde eu ia chegar? A gente sabe na mão de quais empresas que vai cair. Infelizmente. São pior que não é quatro nem- não é ou nem- 5 não é empresas nem que empresas, podem fazer Sérgio, assim, sendo bem sincero, Ah. houve agora alguns anos atrás, houve uma suposta, todo mundo comemorou a privatização da Eletrobras e alguns marcos que regularam a área de termoelétrica. Você vai ver quem são os donos das termoelétricas.
Sendo bem sincero, tem um parente do Kassab que tem uma termoelétrica lá na região sul. Lá no Maranhão tem termoelétrica e tal, também com um parente de político. O Centrão ficou dono da geração de boa parte da energia, especialmente com termoelétrica no Brasil. Terras raras, quem está em cima disso é o Centrão em alguns bancos, alguns bancões brasileiros de investimento, que já... Porque quando eu falo as empresas, a gente sabe. As empresas brasileiras que têm capacidade de fazer isso, a gente sabe. É Queiroz Galvão, Odebrecht, Camargo Correia, porque são as empresas de coisa pesada. Pera, eu não tô nem chegando nesse cara ainda, tô chegando um pouco antes. Porque como que a gente vai... O meu problema todo é... Não, beleza, vamos fazer aqui então, vamos processar a terra rara aqui. Quem que vai processar? Vai ser difícil. Qual empresa que teria... Porque essas Pelo empresas... que o Renan falou, tem sempre um intermediário. Tem um intermediário Tem ligado a políticos porque do essas Centrão. empresas Tem um aí, agente elas são político mapeadas. lá Não, ligado a... elas são sitiadas pelos políticos, Não, óbvio. claro, mas eu não tô nem chegando nessas empresas. Elas estão Entendi. lá... Tem bancos e fundos de investimento, que também contam com, aí sim, com dinheiro e participação gringa, e tem o político do Centrão. Tinha um marco regulatório passando sobre terras raras no Congresso, e houve um lobby para diminuir a necessidade de contrapartida em investimento técnico aqui, desse lobby, porque o que os caras querem é tirar a terra rara, vender e faturar. É isso. É isso. É isso que eles querem. É isso. Eles não ligam na criação de uma cadeia. Por isso que esse tema tem que chegar um presidente da República e falar, acabou, parou, eu vou interditar essa discussão agora. E aí sim, nós temos que ter um marco regulatório e a gente tem que se posicionar geopoliticamente. Porque isso aqui é sobre relação geopolítica. Os Estados Unidos têm que entender. Meu amigo, você tem que fazer um F-35 com terra rara, com os ímãs e tal, extraídos daqui do Brasil, ok? E dito isso, uma parte da produção, a extração, o processamento, vai demorar anos pra ter esse processamento em escala, não é que é fácil. É tipo 10 anos pra montar. Por isso que o que eu falo, né, com o pessoal, que é o seguinte, né? Que o pessoal até pegou, né, eu falando e o Renan respondendo. O pessoal montou. Vamos sair. Porque é o seguinte, o negócio de terras raras, você tem que ter um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então tem várias coisas que você pode fazer nesse período aí. Eu falo pra todo mundo, o exemplo maior que eu dou, eu não gosto de dar exemplo nenhum de país que é fora da nossa realidade. Eu dou o exemplo do Vietnã. Ah, eu também. Adoro falar do Vietnã. Porque o Vietnã é um país ferrado, um país que foi destruído pela guerra, e eles têm um planejamento de curto, médio e longo prazo para terras raras dele. Entendeu? Eles sabem o que eles vão fazer daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. É isso mesmo. Então, o negócio é o seguinte, óbvio que o mais fácil é o quê? Cara, vende tudo isso aí, entrega essa porcaria aí, eu não quero nem saber disso aí. Que é o Mas histórico aí- brasileiro. O histórico brasileiro é esse, entendeu? Mas aí, como que a gente, nesse ponto, a gente nunca senta, o que eu brinco com o pessoal é o seguinte, né? Quem tem criança em casa e tem Natal, senta os adultos, e aí você pega e dá um prato de macarrão pras crianças ali na mesa de Exatamente. criança. Tem a mesa das crianças. O Brasil, ele tá sempre na mesinha das crianças ali, É. entendeu? Ah, Brasil, tem terra rara aí? Tá aqui, ó, cara, ó, toma essa grana aqui, ó, e fica quietinho aí na mesinha das crianças, cara, não enche nosso saco não, entendeu? E o lance é esse, entendeu? É isso. E a criança depois diz, amanhã É, eu tô jogando futebol, olha eu lá jogando na Copa. é isso E mesmo. ainda perde. Curtiu o vídeo? Então se inscreva no canal Derrete Cortes, deixa o like, comente aqui embaixo o que achou e compartilha esse vídeo com mais gente.